Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Porção diária de hoje está subordinada ao tema Abel e Abraão. Texto bíblico base, Hebreus capítulo 11, versículos 4 e 17. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Abel e Abraão estavam geográfica e cronologicamente distantes. Séculos separaram um do outro. Aqui, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, eles estão unidos. Eles estão destacados aqui pela fé. E é interessante que nós temos em Abel o primeiro exemplo de fé e nós temos em Abraão o maior exemplo de fé. E não é coincidência que os dois fazem parte desta galeria e a respeito dos dois é dito que eles ofereceram sacrifício. No versículo 4 está escrito: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. E no versículo 17 está escrito: pela fé ofereceu a Abraão a Isaque. Sim, nós temos aqui o primeiro exemplo de fé, o Abel, e o maior exemplo de fé, o Abraão. E é interessante que o fator sacrifício está presente, ou seja, a vida de fé do crente tem a ver com sacrifício. Embora hoje o nosso sacrifício não acontece mais nos moldes do Antigo Testamento, mas o que é sacrifício? Sacrifício basicamente é matar como um propósito, é morrer como um propósito. Então nós lemos aqui a respeito de dois homens que ofereceram a Deus sacrifício. Nós também somos chamados para sacrificar, ou seja, para morrer com um propósito, para morrer para as coisas desta vida, da velha natureza, do mundo e do diabo. Nós constantemente somos chamados à cruz. O viver para Cristo é morrer diariamente, é voltarmos sempre à cruz do Calvário e deixarmos que o Senhor nos mate aquilo que é do Adão, da Eva, aquilo que é terreno, mate a velha natureza. Nós somos chamados não para vivermos um evangelho açucarado, adocicado e aguado, não. Somos chamados para viver um evangelho que prega a cruz, que prega a renúncia, que prega a mudança de vida. Portanto, é impressionante e interessante como Deus deixou escrito para nós e hoje é inspiração para nós o exemplo de Abel, o primeiro, porque ele ofereceu pela fé sacrifício, e o exemplo de Abraão, o maior, porque ele ofereceu pela fé sacrifício. Embora Deus o interrompeu, mas ele estava decidido a oferecer Isaque. Meu irmão e minha irmã, grande é o nosso privilégio e também grande é a nossa responsabilidade. Vamos deixar Deus trabalhar em nós. Vamos deixar Deus matar o nosso eu. Vamos crucificar a velha vida com Cristo. Vamos crucificar o nosso eu. Vamos morrer de maneira tal que Cristo viva em nós e que a glória de Deus reflita em nós e que a nossa vida seja um testemunho do que é morrer para o mundo, para as coisas desta vida, morrer para o velho homem, para a natureza pecaminosa e vivermos uma vida transformada, frutificando, uma vida no Espírito, uma vida convertida, uma vida aprofundada na presença de Deus.
É o que Deus quer fazer com todos aqueles que querem marchar pela fé na sua presença, com todos aqueles que querem alcançar testemunho. O fator sacrifício está presente na jornada da fé. Não foi diferente no passado, não é diferente hoje. Somos chamados para morrer, somos chamados para obedecer à vontade de Deus e viver para a sua honra, glória e louvor. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Abel e Abraão, por dois homens que marcharam pela fé e ofereceram a Ti sacrifício pela fé e foram aprovados por Ti, Senhor. Hoje estão destacados na galeria dos heróis da fé. Hoje são exemplo e inspiração para nós. Hoje o testemunho deles fala ao nosso coração, mesmo que estejam mortos, mas o exemplo de fé e sacrifício continua brilhando e continua abençoando gerações por onde passam. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção. Nos ajuda a permanecermos pela fé, sempre morrendo, sempre crucificados com Cristo, para que o Teu nome seja conhecido nos quatro cantos da terra e a Tua bênção seja abundante em nossas vidas. É o que nós Te pedimos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.